Sejam todos bem-vindos ao canal Denise Procópio. Vamos falar de mais um confronto histórico do Botafogo, mais uma daquelas partidas memoráveis que entrou para a galeria dos grandes jogos do Botafogo e do futebol brasileiro. Mas primeiro eu gostaria que vocês deixassem aqui o like e vocês compartilhassem esse vídeo para que mais botafoguenses, mais gente saiba por que o Botafogo é o glorioso, por que o Botafogo tem essa alcunha de ser o glorioso. Os mais jovens saber como foi esse confronto, quais são as características, o que acontecia na época, enfim, conhecer toda a atmosfera que permeava esse jogo sensacional e que se tornou um dos jogos mais emblemáticos que a camisa do Botafogo esteve envolvida no Maracanã. Bem, o confronto histórico que nós vamos falar hoje é o confronto entre Botafogo e América. Botafogo 4, América do Rio de Janeiro 3, conhecido também como a Virada de Ferrete. Esse jogo aconteceu no dia 29 de abril de 1973, no Maracanã. Ele foi válido pelo primeiro turno do Campeonato Carioca, pela Taça Guanabara. Esse jogo foi válido pelo primeiro turno do Campeonato Carioca, pela Taça Guanabara. Vejam bem, era um jogo comum de campeonato, não havia nenhuma definição, era o primeiro turno. Esse jogo tem um público de mais ou menos 70 mil pessoas. Veja como eram os clássicos. O América, nesse momento, era um América bastante interessante, era um time do América memorável, um time do América que dali surgiram muitos jogadores que depois ficaram emblemáticos. Era o time do América do Edu, enfim, era o América mais significativo de todos os tempos, que tinha no seu jogador Edu um dos maiores, o maior, né, símbolo do América, o maior jogador do América de todos os tempos. O Edu é considerado, o Edu, irmão do Zico, considerado o maior jogador do América de todos os tempos. E nessa época o Edu jogava pelo América. Curiosamente, nessa partida, o Edu não jogou esse jogo. Esse jogo o Edu estava fora, ele tinha saído da equipe para fazer uma operação de joelho e tudo. E logo depois ele até se transferiria para o Vasco. O Edu não estava nessa partida. O time do América vinha escalado pelo seu técnico Wilson Santos, com Jorge, Cabrita, Alex, Marreco, Terezo, Tadeu, Djaí e depois entrou o Gilmar, Antônio Carlos e depois entrou o Ivo, e o ataque era o Flecha, o Caio, esse Caio mesmo, Caio Cambalhota, e o Sérgio Lima. O time do Botafogo estava escalado pelo nosso técnico Sebastião Leônidas. O nosso técnico era Sebastião Leônidas, tá? E o Botafogo vinha com Wendel no gol, Valtencir, Scala, depois entrou Edmilson, Osmar. Esse Osmar é aquele Osmar mesmo, Osmar Guarnelli, que depois foi jogar no São Paulo, aquele lá do gol de bicicleta lá do Roberto Dinamite, daquele gol lá do balancinho do Roberto Dinamite. Esse mesmo, Osmar Guarnelli. E na nossa lateral esquerda era o Marinho Chagas. O meio de campo era Ademir Vicente, Ney Conceição e Dirceu Lopes, Dirceu. O ataque era o Roberto, o Fischer e Ferrete. Veja bem, nosso time era um timaço. Uma curiosidade sobre o Ferrete. O Ferrete era um atacante muito alto, ele tinha 1,90 m. Ele já tinha jogado em passagens anteriores pelo Botafogo. Ele foi bicampeão carioca do título de 67, de 68. Ele foi campeão brasileiro, né, campeão da Taça Brasil de 68. Inclusive, ele foi artilheiro do Botafogo com 7 gols. E ainda venceu o torneio hexagonal do México, de 1968, e o torneio internacional de Caracas, de 1970. O cara tem a título e o cara era bom de bola, era bom de fazer gol. Ele marcou uma época. Mas continuando a falar desse jogo de Botafogo e América. Logo no início do primeiro tempo, logo aos 7 do primeiro tempo, o América foi marcando 1-0 com o Sérgio Lima. 7 do primeiro tempo, 1-0 América. Veja bem, começou já com um placar adverso. O jogo foi rolando e aos 14 do primeiro tempo, Ferrete empata o jogo, 1-1. Bom, bastante tempo, né? 14 do segundo tempo, não tem muita coisa para rolar. Engano, lê do engano, gente. Aos 16 do primeiro tempo, o América fazia 2-1 de novo com o Sérgio Lima.
tava com cara que ia dar América, tava com cara que ia dar Sérgio Lima, né? 2 gols do cara, um aos 7, um aos 16 e o América tava ali, né? Em cima. Então, vamos lá, vamos que vamos. Aos 21 do primeiro tempo, sim, gente, aos 21 do primeiro tempo, o América faz 3-1 com o Antônio Carlos. 3-1. Gente, isso é surreal. 3-1 aos 21 do primeiro tempo. Caramba, tava com cara de América e assim perdurou até o final do primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo com esse placar aí. 3-1 América. O negócio estava estranho. Bem, aos 18 do segundo tempo, Ferretti faz mais um gol. 3-2 América. Olha lá, o Botafogo reagindo, Ferretti fez o segundo gol, 3-2. Eu falei 18, né? do segundo tempo, 3-2. Sendo que aos 19 do segundo tempo, um minuto depois, 3-3, terceiro gol de Ferretti. 3-3, Botafogo 3, América 3, terceiro gol de Ferretti. Um gol aos 18 e um gol aos 19. Veja bem, gente. Não era gol de pênalti não, tá? Era gol de bola rolando. Foi 18 e aos 19. E aos 39 minutos do segundo tempo, Ferretti faz 4-3 Botafogo. 1, 2, 3, 4 gols de Fernando Ferretti. O Botafogo teve uma virada espetacular, uma virada histórica, uma virada para entrar para os anais dos clássicos do Maracanã. Foi algo assim memorável, algo surreal, porque o Botafogo perdeu o primeiro tempo por 3-1 e virou no segundo tempo com 4 gols de Fernando Ferretti. Apenas 4 gols. Gente, isso eu não estava no Maracanã nesse dia. Eu ouvi esse jogo muito pequena ainda, né? Junto com meu irmão e lembro das reações, sabe? Muito vagamente, não participativa como uma torcedora, mas lembro das reações. Foi qualquer coisa isso. É de uma magnitude, é de um esplendor, é de um espetáculo. Um time está perdendo no primeiro tempo 3-1 e com cara de goleada, e no segundo tempo ele vira com 4 gols do mesmo jogador, sendo que nenhum desses gols foi de pênalti. Foram 4 gols de bola rolando. Bem, falando um pouquinho mais ainda sobre o Ferretti, né? O Ferretti ele era considerado a arma secreta do banco do Botafogo, né? Ele entrava lá no segundo tempo. Nesses anos de 68, 69, o Ferretti ele não era do time titular. Ele não tinha muita vaga no time, porque o time do Botafogo tinha o Roberto Miranda, tinha o Paulo César Caju e tinha o Jairzinho, que eram campeões de 1970, né? E o time do Botafogo era um timaço, o Ferretti era banco. Tanto que em 71 ele se transferiu para o Santos, até numa daquelas trocas com Rogério, Ferretti e tal, e a vinda do nosso capitão, né, do Carlos Roberto Torres, para o Botafogo. Só que depois ele retornou para o Botafogo, porque ele até foi bem no Santos, mas o time do Santos já estava num verdadeiro desmanche, então não era um time muito vencedor, e ele retornou para o Botafogo. O Ferretti, gente, ele era um cara assim, muito alto, ele tinha 1,90 m, e ele tinha características muito peculiares.